E a apropriação cultural é um tema que, assim, primeiro virou chacota, né? Justamente por isso, assim, quem tinha que informar, quem escreve num site, tipo Época, que é um site que é visto como um site jornalístico e tá lá para dar informação, de credibilidade, a pessoa escreve de algo que ela não sabe. Meu Deus do céu! Oi, gente, eu sou a Natália Romualdo. Eu sou Mari Estela Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, curte esse vídeo, compartilha, passa nas nossas redes sociais para darem aquela moral pra gente, porque precisamos muito da ajuda de vocês para bombar nessa vida. Vamos falar sobre um assunto, né, que até na época em que ocorreu, pediram pra gente se manifestar, mas não nos manifestamos diretamente a respeito desse assunto. Porque encheu o saco, né, galera? E muita gente já falou sobre. Então, Só que aí a gente criou, né, o quadro Análise Preta, que vocês gostaram bastante. O primeiro vídeo, ó, para quem ainda não viu, tá aqui. Que nós, como mulheres negras e jornalistas, analisamos aí alguns casos. E aí a gente resolveu, vamos pesquisar como que o nosso jornalismo brasileiro tem falado sobre esse tema tão polêmico que é a apropriação cultural. Caso que veio, assim, logo de cara, foi da Branca do Turbante. Porque foi só por isso que começaram a falar sobre apropriação cultural. Enquanto eram pessoas negras estudando sobre o caso, falando sobre isso, dane-se, quem se importa? Aí agora, quando o assunto atinge um branco, aí, né, gente? Aí a Casa Grande se revolta. Caso, o que ela relatou que aconteceu? Ela relatou que foi diagnosticada com leucemia e aí ela teve que raspar a cabeça e pra não ficar andando careca, ela preferiu usar turbante. E aí, um dia, ela estava na estação de trem usando um turbante, né? E aí, supostamente, pessoas, mulheres negras, né, que estavam juntas. E aí, uma delas se destacou justamente porque chegou para Tawane e falou que ela não poderia usar aquele turbante porque ela estava cometendo um ato de apropriação cultural. Esse é o caso. E aí a Tawane tirou o turbante e falou, tá vendo isso aqui? Isso aqui é câncer. Aí ela saiu e deixou a negra lá falando sozinha e ela entrou no metrô e foi embora e aí fez um post lacrativo no Facebook que todo mundo amou, obviamente, e compartilhou. É isso, é um post de Facebook. Para começar, a gente não sabe até hoje quem foi essa mulher que supostamente virou para Tawane e falou que ela não poderia usar turbante. Gente, porque é muito importante a gente entender que quando a gente está falando de jornalismo, a gente nunca parte do pressuposto de é verdade ou é mentira. O que a gente faz é apurar. É necessário apuração do caso. E nada do que eu li, nenhuma matéria do que eles falaram, ninguém falou assim, a gente foi apurar esse caso. A gente foi, sei lá, no metrô e procurou as câmeras de segurança no horário que ela falou e a gente realmente viu que teve uma mulher que abordou ela. Ah, não, então a gente conversou com alguém que estava no metrô do lado dela e a pessoa viu que ela foi abordada. Nada. E quando a gente fala de racismo com relação a pessoas negras, vocês podem reparar que sempre tem um outro lado. Por exemplo, se pessoas negras falam que eu não conseguia entrar na balada porque não quiseram que eu entrasse por conta do meu dread ou porque eu sou negro. Sempre vão lá na balada tal, saber da assessoria da balada, o que eles têm a dizer sobre isso, o segurança, se isso realmente aconteceu, se eles estão apurando o caso, sabe? Sempre tem que ter esse contraponto, porque você não pode, como jornalista, partir do pressuposto que uma história é verdadeira, porque a pessoa compartilhou no Facebook, gente. E nesse caso, cagaram com a apuração. Eles partiram do pressuposto que era verdade e acabou. E aí, um meio começou a replicar o que o outro estava falando, porque o que você vê dessa história é que, mais uma vez, foi feito mais do mesmo, sabe? Eles não se preocuparam em trazer luz a respeito do assunto. Nessa matéria específica que a gente vai falar, né, que é da revista Época, o que aconteceu? Ainda trouxeram uma mulher, né, a Juliana Luna, que a descreveram como estilista de turbante,
Só que a visão dela é a visão de uma pessoa que, assim, é aceita, pode ser aceita pelos veículos de comunicação. Porque vai ao encontro daquilo mesmo que eles pregam. Revista Época, né, online. E aí a Ruth de Aquino escreveu um texto baseado em toda essa questão da Tawane. E o título é Vai Ter Branca de Turbante. Nossa. Vai ter gente se apropriando de todos os símbolos que ajudem o mundo a destruir muros e construir pontes. Ruth de Aquino, 17/2/2017. Vamos lá. Hashtag vai ter negra de cabelo alisado. E branca de cabelo encaracolado permanente. E negra de peruca loura ou cabelo descolorido. E hétero de camisa arco-íris. E homem de saia. E mulher de calça. Até 80 anos atrás não podia. E homem fazendo sobrancelha. E mulher sem se depilar. E gente branca, negra, amarela, cinza, se apropriando de todos os símbolos que ajudem o mundo a destruir muros e construir pontes. Isso é só o primeiro parágrafo, eu já quero morrer. Gente, ela tá comparando símbolos culturais de resistência com depilar ou não o sovaco. Com alisar ou não o cabelo. Gente, ela não se preocupou em nenhum momento em entender o que é apropriação cultural. E ela tá escrevendo sobre. Porque se você pesquisa o mínimo de apropriação cultural, você vai saber que isso aqui é uma tremenda idiotice, que isso não faz o menor sentido. A história começou no metrô de São Paulo. A estudante Tawane Cordeiro, branca, de 19 anos, usava um turbante. Eis seu relato. 5 meses atrás, fui diagnosticada com leucemia. Meu cabelo foi caindo. Eu não queria aceitar. Raspei meu cabelo todo e doei para o Instituto do Câncer. Eu estava me sentindo feia. Fui comprar um turbante. Uma amiga me disse que eu ia me sentir melhor. A moça da loja foi gentil e me ensinou a fazer uma das amarrações. No metrô, um grupo de jovens estava me olhando torto. Uma moça chegou pra mim e disse: Moça, dá licença, você não pode usar esse turbante. Por quê? Perguntei. Porque você é branca. E na hora, ali me veio aquela raiva. Respirei. Tirei o turbante e disse: Tá vendo isso aqui? Essa careca é câncer. Então eu uso o que eu quero. O assunto viralizou nas redes sociais. Por baixo dos panos na cabeça havia o racismo e a apropriação cultural, alimentados por ressentimentos históricos e sociais. É bem o que eu disse no início, assim. Eles pegaram essa história e colocaram como uma verdade. E aí ela fala ressentimentos históricos e sociais. Então, quando a gente fala de racismo, a gente é ressentido. É tudo, assim, tudo recalque. Minha primeira reação à guerra do turbante foi achar uma besteira maior do que proibir a palavra mulata e reprimir as marchinhas de carnaval incorretas. Mas não, se tanto se sentem ofendidos, é porque o turbante é uma desculpa ou um gatilho. Tá bom pra vocês? Esse parágrafo aqui é ótimo, porque a gente entende com quem a gente tá falando, ou quem tá falando com a gente nesse texto aqui. A gente percebe que quando a gente fala, nós mulheres negras falando que o termo mulata nos ofende, ela acha uma besteira. Sim. Quando a gente fala que as marchinhas de carnaval, que falam que o nosso cabelo é duro, mas como a cor não pega mulata, como se a nossa cor fosse uma doença, quando a gente fala que isso nos machuca, que isso nos fere como mulheres negras, isso pra ela é ridículo. É porque é aquela coisa, a gente fica arrumando desculpa, sabe, pra se fazer de coitados. Pra brigar com brancos tão legais com a gente. O turbante é uma desculpa errada e arrogante para discutir racismo. Não é propriedade dos negros. Esconde um dos maiores símbolos da negritude universal, os cabelos black. Quem conhece a África sabe que a expressão cultura africana é quase ofensiva a um continente tão diverso, com 54 países e uma infinidade de tribos, dialetos, regimes e costumes. Pois é falar em apropriação cultural como se usar adornos, temperos ou roupas de outras etnias e culturas não pudesse ser uma homenagem vinda da admiração, como se fosse um crime e devesse ou pudesse ser evitado. O que as pessoas não entendem é que a apropriação cultural não é você não querer que a outra pessoa use símbolos de uma outra cultura, assim, sabe? O lance da apropriação cultural é que aquela cultura que foi julgada como inferior, as pessoas tiveram que parar de usar aqueles adereços de resistência e tal, tiveram que renegar suas culturas para poder sobreviver, e aí uma cultura dominante começou a fazer uso daquilo e começou a utilizar aquilo para ganhar dinheiro. As pessoas acham que quando a gente fala de cultura negra brasileira, a gente está falando da África. A gente não está falando da África, a gente está falando do Brasil. A gente está falando dos negros da diáspora que aqui
ficaram. A realidade dos diversos países africanos não é a mesma do Brasil. Os africanos que vieram aqui para o Brasil, eles tiveram que se esconder, suas culturas. E até hoje a religião de matriz africana é a religião atacada, demonizada, sabe? Até hoje mulheres negras não conseguem usar turbante sem apontamentos. O que nos foi ensinado e pregado é a negar a nossa própria cultura, a nossa própria existência como pessoas negras, a negar as nossas raízes, sabe? Então, o que a gente está tentando fazer é um resgate de quem a gente é, um resgate da nossa cultura, das nossas raízes, assim. Porque tudo que os negros fizeram até hoje aqui no Brasil foi tentar sobreviver, assim. E a gente, na maioria das vezes, foi negando quem a gente era. A gente teve que ir se adaptando às condições do ambiente para poder sobreviver. E gente aplaudida por dizer que quem pode discutir feminismo é mulher, discriminação de gênero é homo ou trans, racismo é negro ou mestiço. O resto pode ouvir. Parecemos discípulos do Trump and this is a huge mistake. Cada um no seu quadrado, recolha-se a seu lado do muro, porque você não sabe de nada e o mundo é preto e branco. Não se coloque no lugar do outro. É exatamente isso que vocês não fazem. Ela fala como se ouvir fosse um demérito, sabe? Não dá pra ouvir, tem que falar sempre, não interessa se você sabe do que você tá falando ou não. E aí cai de novo naquela coisa que a gente fala aqui no canal, que pessoas brancas não sabem ouvir, que acham que tem que saber falar sobre tudo, que podem dar opinião a toda hora e sobre o que quiserem. Sabe? Para pessoas brancas, assim, grande parte delas não existe esse lugar de fala e lugar de escuta. O turbante habitado por negras é diferente do turbante habitado por brancas, pontuou a escritora Ana Maria Gonçalves. Entendo o simbolismo e acho difícil que uma branca fique mais imponente com os turbantes amplos que uma negra. O texto de Ana Maria é emocionado. Para carregar esse turbante sobre nossas cabeças, tivemos que escondê-lo, escamoteá-lo, disfarçá-lo, renegá-lo. Era abrigo, mas também símbolo de fé, de resistência, de união. Mas e aí? Uma pena que Ana Maria reduz a polêmica a branquitude que não quer assumir seu racismo. Pela cor da nossa pele branca, seremos sempre usurpadores, jamais irmãos? Não ouviríamos isso de Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama. Ela pegou um texto da Ana Maria Gonçalves e esse texto é: para carregar esse turbante sobre nossas cabeças, nós, pessoas negras, tivemos que escondê-lo, escamoteá-lo, disfarçá-lo, renegá-lo. Era abrigo, mas também era símbolo de fé, de resistência, de união. E ela leu isso, e sabe o que ela colocou? Mas e aí? Mais um pouco ela coloca assim, dane-se. E eu caguei. E aí ela ainda fala que a mulher tá errada. Por quê? Porque o Martin Luther King, o Mandela e o Obama não falariam isso. Gente, não. Eu só quero saber quem que é esse Barack Obama aqui. Porque o que eu conheço, ele não fez nada que ele possa ser colocado junto com o Luther King e Nelson Mandela. No mesmo nível ali. Quer a irmandade, só que quer calar o tal do irmão, né? Só pode ser irmão se a gente não reclamar de nada. Exatamente. Entendeu? Então, deixa tudo do jeito que tá legal. Entendeu? Tá agradável, deixa a gente continuar usando os nossos turbantes mesmo. Não estamos nem aí. Se vocês continuam morrendo, entendeu? Sendo presos aí, perseguidos pelas polícias, perseguidos dentro das lojas, entendeu? Isso tudo aí é problema de vocês. Sabe? É questão de vocês. É tudo desculpa, é tudo gatilho. A irmandade é só nesse sentido mesmo. Tá legal isso aí, Ruth. Parabéns. Achei esquisito quando Michelle Obama alisou os cabelos. Preferia um penteado menos formal, mais autêntico. O problema é seu. Mas Michelle faz o que quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente. A menina branca que usa dread não se apropria de tranças negras. Ela faz o que quiser. Não existe cultura, moda ou arte sem apropriação, no sentido de mistura, inspiração e troca. Desde quando a apropriação se tornou inapropriada? Tawane foi vítima de racismo às avessas. Gente, isso aí é a cerejinha do bolo. Gente, parabéns. A menina branca que usa dreads não se apropria das tranças negras. É óbvio que não, porque se ela tá usando dread, ela não tá usando trança, né? Trança é trança, dread é dread. A pessoa tá escrevendo sobre algo, ela não sabe nem o que é. Ela não tem a menor ideia do que ela tá falando, ela tá escrevendo um texto a respeito. Outra coisa, ela fala da Michelle Obama alisou o cabelo. Vocês, pessoas brancas, por favor, coloquem aqui no comentário se o cabelo liso é símbolo de resistência de vocês. Sério, porque como eu não sou branca, eu não posso falar sobre isso, né? Não é meu lugar de fala,
enquanto mulher negra. Então vocês, pessoas brancas, que sofrem tanto nessa sociedade, Que é por tão favor, difícil, não né? digam que o cabelo liso de É vocês, símbolo de ou resistência. alisado, que a gente branca alisa o cabelo também. Coloca que isso é símbolo de resistência, que a gente precisa saber sobre isso, né? negra Juliana Luna, a negra descendente dos Yorubás, da Globo News, de Lagos, na Nigéria. Quem sou eu para dizer a Tawane que ela não pode usar turbante? A abordagem não deve ser combativa. Isso cria uma rede de ódio desnecessária. Devemos construir diálogos e aproximação, usando a moda. Queria me desculpar em nome das negras por ter chegado a você, Tawane, com tanta insensibilidade. O câncer deve ter te deixado desestruturada. Se você quiser, te dou aula e te mando tecido. Tuxê, Juliana, linda. Se desculpar em nome das negras, assim, nós não somos, a gente já falou disso, nós não somos pessoas iguais. Você tá se desculpando no seu nome, você não tá? tem que se desculpar nem pela negra que falou isso com a Tawane, se houve essa negra, nem por mim, nem por nenhuma outra negra, tá? Se desculpa se você Por acha que você tem que você. se desculpar. É. E assim, a questão de devemos construir diálogos de aproximação. A gente tenta dizer Só que para as vocês pessoas. vocês querem ouvir? Nós não somos sujos porque a gente usa trança. Nós não somos as bruxas porque a gente usa turbante. Sabe, as pessoas de religião de matriz africana, elas só estão exercendo o direito delas, a fé delas. Mas onde que a gente acha diálogo? Não, A gente fala, a própria pelo Ruth amor de aqui, Deus. a própria Ruth aqui não virou e falou que tudo isso é uma desculpa? Discutir racismo é uma desculpa, é um gatilho? Diálogo, o que quer dizer diálogo? Ele só serve quando é bom para pessoa branca? Ela fala aqui que a abordagem não deve ser combativa, porque isso cria uma rede de ódio. Gente, o ódio já foi criado. A gente aqui inventou o ódio. Cara, tiraram os negros lá da África, sabe? Escravizaram eles. E aí vem falar que a gente querer discutir sobre isso. A gente criou ódio. Olha isso, cara. A desculpa da época é que o quê? Isso é um artigo de opinião. Não é a opinião do veículo de comunicação. É a opinião da colunista que escreveu. E cadê outra comunista, por exemplo, que saiba falar sobre apropriação cultural? Cadê? Uma mulher negra. Procura na época aí. Cadê? Procura. Vai estar na descrição o link do texto completo para vocês irem lá ler, para vocês não acharem que a gente é que está inventando. Tá lá, gente. Por favor, vamos conversar mais sobre isso. Compartilhem esse vídeos aqui no canal toda quarta e sexta-feira, mas voltem aqui qualquer dia da semana, que vocês sabem que durante a semana tem 2 vídeos novos. Então tira o atraso e vem assistir. E passa nas nossas redes sociais também, que a gente tá sempre por lá postando as coisas pra vocês também. Ativem o sininho pra receber notificação de vídeo novo também, gente. É super importante isso, tá bom? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijão, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.